Saudações, astronautas, viajantes dessa nave chamada Vida, 100 mil despertos e despertas, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Madama, sua bruxa favorita. E hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura geral, intuitiva, sem tempo, para quando você chegar neste vídeo, ter uma mensagem aqui para você. Bora lá? Vamos tirar 3 arcanos maiores aqui com o tarô das bruxas, dando abertura à energia. Laroie, Dona Maria Padilha. Salve suas forças. Vamos ver qual é a mensagem de hoje aqui para o coletivo. Lembrando que essa é uma energia atemporal. Quando você chegar neste vídeo, terá uma mensagem aqui para você. Já virou uma na minha mão aqui. O sacerdote. O enforcado. Já peguei a energia. E o julgamento. Então, a energia ela já vem falando o seguinte: tenha mais paciência, seja mais paciente com você, com o seu processo. Eu tô captando aqui a energia de alguém que se cobra muito o tempo todo, né? Você tentar acelerar o tempo, acelerar as coisas, acelerar os processos. E aqui a energia ela vem dizendo que você está rompendo com estruturas muito antigas, você está rompendo com processos de vidas de séculos, e há determinados processos, há determinadas energias que dentro da terceira dimensão elas precisam, né, de um tempo maior para revigorar. Então, assim, não existe, por exemplo, aquela, sabe, um exemplo, o filme Matrix, né, que eles conseguem materializar coisas instantâneas. Então, a vida real, né, aqui na terceira dimensão, as coisas elas precisam se alinhar. Então, o que acontece? Quando algo é redirecionado na quinta dimensão, leva um tempo, né, para que isso venha fazendo o decaimento atômico do átomo aí, para quem é familiarizado com a mecânica quântica, e venha se materializar na terceira dimensão. Então, eu sinto aqui uma energia de muita ansiedade, né? De eu quero agora, eu quero para já, e ela já vem antecipando e dizendo que não é assim que funciona, né? Você precisa respeitar o tempo da colheita e o tempo do plantio. Quando é tempo de colheita, é tempo de colheita. Quando é tempo de plantio, é tempo de plantio. Então, às vezes, a gente quer colher as coisas antes mesmo do tempo da colheita, né? Então, essa leitura é uma leitura que vem pedindo paciência, sim, tá? A gente traz uma energia aqui na mesa do enforcado, que é uma energia de estagnação, sim. Então, você sente que as coisas elas estão mais paradas, né? Eu posso estar me comunicando aqui com energias de ar, Gêmeos, Libra e Aquário, e energias de fogo, Áries, Leão e Sagitário, que são energias masculinas que elas exigem o movimento rápido, a ação. Só que na mesa eu tenho carta de touro, né, que é o sacerdote, e virgem, que é a carta do enforcado, falando que a terra, ela é lenta. É uma energia feminina da terra, é uma energia lenta. Então, alguém aqui está em choque. Alguém talvez estava muito acostumado a manifestar na energia masculina e agora está tendo uma transição e está aprendendo a manifestar através da energia feminina. O que isso significa? Eu não sei. Vamos desvendar aqui, tá? Ela também está falando o seguinte: às vezes a gente está colhendo coisas, e eu não estou falando de uma colheita negativa, eu estou falando de colheita mesmo de desejos, né? De coisas muito antigas. Então pode ser que a pessoa que você é hoje, você tenha se esquecido
da adolescente que você foi, da criança que você foi, dos desejos que você tinha, daquilo que a sua criança ansiava viver, que a sua adolescente ansiava viver. Eu acredito que eu esteja me comunicando nesse vídeo com mulheres adultas, homens adultos, né? Então, às vezes, o que você está recebendo hoje na matéria simplesmente é um reflexo do teu desejo mais íntimo quando você era uma criança, quando você era um adolescente. E talvez os teus desejos de hoje, eles ainda levem um tempo para florescer. Então, exige sim uma paciência aqui, alguém precisa trabalhar essa energia da impaciência, embora não tenha a energia da temperança na mesa, que normalmente é quem fala da impaciência. Eu tô sentindo essa energia. Também tem a energia aqui do julgamento, e o julgamento ele é representado pelo arcanjo Gabriel, que é uma energia que fala da comunicação. Então você está num momento de vida de fortalecer a sua voz no mundo e fortalecer a sua terra no mundo. O que isso significa? Por estar amarrada essa pessoa nessa árvore, né? A árvore, ela leva anos para crescer, para fortalecer, para você planta a sementinha ali, você não fica olhando se a sementinha já subiu, se a árvore já cresceu. De repente, um dia, anos depois, você olha e a árvore cresceu. Então, é como se a espiritualidade nesse momento ela estivesse fortalecendo as tuas raízes, fortalecendo o seu caule, fortalecendo o seu tronco, tá? Essas únicas 3 cartas aqui, elas me mostram que você está vivendo um momento de fortalecimento da sua própria energia. Então, não tente apressar o processo. Vamos ver o que mais tem de mensagens aqui com este outro tarô, que eu nunca lembro o nome dele. Não vou aceitar a carta invertida. Vou dar uma embaralhadinha aqui. Existe também os karmas coletivos, né? Ela tá me falando aqui que às vezes a gente está no lugar certo, na hora certa, porque precisa passar por uma experiência kármica grupal, individual ou dual, seja num relacionamento com outra pessoa, seja um grupo de pessoas. Então, às vezes a gente é colocado, a gente é plantado em lugares onde se requer a nossa energia, né? Principalmente para quem desenvolve a espiritualidade, para quem trabalha com a espiritualidade, a gente entende que a gente é colocado em lugares onde a nossa energia se requer. Não é exatamente os lugares que a gente gostaria de estar, né? Se, entre tantas possibilidades, às vezes você pode dizer assim, eu gostaria de estar agora em outro lugar. Mas você está exatamente aonde você precisa estar para a sua evolução e para os seus aprendizados. Então não tente ir contra, resistir, porque essa resistência ela vem do ego, né? Flua com o todo, flua com a sua centelha divina. O que mais? 3 de paus. Eu sinto essa energia aqui de alguém que está visualizando um caminho distante, alguém que quer ir para um lugar distante, né? No teu inconsciente, no teu coração, vibra uma jornada, uma transição para um outro lugar que não é esse lugar onde você tá. Então eu sinto assim, se eu fosse te perguntar agora se você se vê daqui 5, 10 anos no lugar onde você está agora, você vai me dizer que não. Porque você sente que o teu coração ele quer te levar, né, para um outro lugar. Mas se você está onde você está agora, repito, é porque você precisa neste momento deste aprendizado
né? Também pode ser, como eu falei antes, uma colheita de um plantio que você fez há muito tempo atrás e você nem recorda mais. Talvez você sinta que não faça mais sentido com você, mas é o momento que a vida achou de te entregar o que você pediu. Cavaleiro de Espadas. Rainha de Ouros. Esse Cavaleiro de Espadas eu sinto que não é você. É alguém colocado nos teus caminhos para te auxiliar neste momento. Você vem aqui com a energia da Rainha de Ouros. E a Rainha de Ouros, ela é fixa, né? Vamos supor que você está neste momento de trabalhar a prosperidade na tua vida, a energia da terra, a energia do ouro, como saiu aqui o enforcado e o sacerdote. O sacerdote, ele vai falar da energia de Vênus, da energia da imperatriz, da energia da nutrição do feminino, do acolhimento, né? Então você pode estar fazendo sim esse processo de acolhimento consigo mesma, acolhimento com a sua criança. Pode ser que você esteja vivenciando aqui um momento onde todo o externo ele para, todo o externo deixa de ser relevante para que você acople uma energia de autonutrição, de autossuprimento. Traduzindo, você está acolhendo a sua criança interior, você está numa fase maternando a si mesma. É como se o universo ele tivesse te parado a sua vida e entendido que você precisa deste processo de maternação. E aqui eu não estou falando sobre ter filho, sobre gestar um filho, sobre dar à luz a um filho, e nem a projetos. O que eu estou fazendo é um movimento de acolher a minha criança interior e dar a ela todo o suprimento necessário para que eu fortaleça essa criança, fortaleça essa voz que vem dessa criança. Então aqui a gente pode estar falando de alguém que teve uma infância onde foi muito podado, onde a sua voz foi podada, onde você não tinha voz, as suas palavras não tinham relevância. Isso aqui me lembra muito um ambiente hostil de a cultura dos mais velhos falarem e terem relevância e a criança, o adolescente ou o jovem não ter voz, porque os mais velhos que sabem das coisas, tá? Então é como se a inteligência de alguém aqui tivesse sido podada, a voz de uma criança aqui, de um adolescente foi podada, a personalidade me vem essa coisa de um ambiente muito hostil. Então alguém que cresceu num lar muito rígido, muito tempestuoso e que não pôde se expressar, né? Seja através da arte, seja através da música, seja através da personalidade, seja através dos sonhos que tinha, existiu uma restrição muito grande. Então é como se o universo ele viesse fazendo esse resgate. Eu vou colocar assim, vamos supor que uma consciência sua mais elevada desdobra para o passado e se resgata, né? Então é como se você, numa consciência mais elevada, de se desdobrasse para o passado e se resgatasse no passado, resgatasse a criança que você foi, a adolescente que você foi, e agora você se maternasse, né? Como se você desse a você mesmo tudo aquilo que você não teve, que foi tirado o seu direito, para que aí no momento que essa criança ela se sente acolhida e fortalecida, ela consegue trazer o seu potencial para o mundo. Porque aqui eu sinto, né, com essa energia do Arcanjo Gabriel, uma pessoa com uma pessoa com o poder da palavra, né? O poder da comunicação. Então você é um comunicador.
Você veio ao mundo comunicar. E em algum momento isso foi tirado de você. Também eu posso estar falando aqui com pessoas que nasceram para ser músicos, para ser cantores, cantoras, e você algo na tua infância se perdeu, algo na tua infância foi uma experiência completamente traumática que te desviou do teu caminho de propósito. E aí, na vida adulta, você pediu auxílio à espiritualidade, você pediu auxílio ao Criador, à divindade, para que você se reconectasse com o seu propósito. Só que para você se reconectar com o seu propósito, esse resgate ele precisava acontecer no passado, na infância. Então, como é que você pega uma pessoa adulta aí na casa dos 30, 40, 50 anos e você resgata algo que foi rompido lá na infância por uma negligência ou por uma hostilidade de alguém, né? É por isso que é como se esse processo ele tivesse acontecendo fora do tempo mesmo, né? Em desdobramento consciente com os arcturianos, com os sirianos, com os pleiadianos. Por isso que eu sinto essa energia de paralisação. Você não pode focar lá fora, no mundo lá fora, você não pode colocar a tua energia agora no mundo lá fora, porque você está totalmente centralizado e focado no teu mundo interior, nesse resgate desta criança. Porque a criança, gente, ela é a alegria do mundo. E ela é quem traz a alegria para nossa vida, né? Se a gente não cuida da nossa criança interior, a psicologia vai chamar de inconsciente, a Umbanda vai chamar de erê, as terapias alternativas vão chamar de nossa criança interior, que é a nossa centelha, a nossa criatividade, ela que traz a nossa alegria para a vida e a força para superar os desafios, né? Eu sei que muitas crenças, como a constelação familiar, por exemplo, vai trazer a energia do pai e da mãe, né? Tomar a energia do pai, tomar a energia da mãe. Mas eu ainda, dentro daquilo que eu acredito, né? Dentro das minhas experiências, eu percebo que a nossa maior força, ela vem da criança que a gente foi um dia. Daquela criança que sonha, daquela criança que é leve, né? A leveza da vida vem da nossa criança. Então, quando a vida ela se torna muito pesada, se torna muito difícil, é porque a sua criança interior, ela tá pedindo este olhar, este resgate. E às vezes esse pedido, ele vem através de uma comida que você tá com vontade. Eu conheci muita gente ao longo da minha vida que tinham dietas muito rigorosas e que às vezes a criança dela tava gritando, implorando por um doce, né, por uma balinha, por um pirulito, por um sorvete, e a pessoa, por ter uma intolerância à lactose, se recusava a tomar sorvete, ou por ter uma restrição de açúcar, se recusava a comer uma bala. Eu mesma passei por um processo em 2019, onde eu acabei indo parar no ayahuasca, né, dentro do ritual de ayahuasca, para a força me dizer que eu me questionar o porquê eu estava passando por uma privação de desejos que na época eu não estava comendo açúcar. E a minha criança me pedia bala de goma, bala de goma, bala de goma, porque ela queria liberar memórias associadas à infância e o condutor de energia era a bala de goma e eu simplesmente me recusava a comer. E eu acabei indo parar num ritual de ayahuasca, onde através da força lá no ritual, ela me questionou por que eu estava sendo tão negligente com a minha própria criança. Então, às vezes, a gente se torna um adulto e a gente acaba pegando caminhos que não condizem com a nossa essência, né? Outro exemplo, outro relato pessoal que eu posso trazer para você é que eu me tornei vegetariana em 2017, 2016, por ali. E eu fui vegetariana por muitos anos. E depois eu acabei me mudando. Eu vim morar aqui no interior do estado novamente, que eu sou gaúcha, né? Eu moro aqui no interior do Rio Grande do Sul.
E aqui eu retomei de uma forma muito natural o meu contato com a carne. Na época eu entendi que eu tava. A energia do ambiente, da cidade onde eu moro, que tem muito frigorífico, tem muita questões energéticas aqui com animais, eu senti que para mim dar conta, o meu corpo ele requeria a carne novamente. Então, da mesma forma que eu parei de comer carne, eu voltei a comer carne. Foi um processo muito natural. Só que durante esse processo de esses anos de vegetarianismo, eu acabei começando a mentir para mim mesma sobre questões que aconteciam na minha infância, né? Eu comecei a querer me convencer de que quando eu era criança eu não gostava de carne. E um dia a minha criança se manifestou e ela disse assim: "Por que que você tá mentindo? Se eu sempre gostei de McDonald's, eu sempre gostei de pão, carne e queijo. Esse sempre foi o meu Mac favorito. Então por que que você tá mentindo para si mesmo?" Então, existiu esse período da minha vida onde eu fui vegetariana e a carne ela não se requeria, mas eu também não posso negar, eu não posso passar uma borracha na minha infância e dizer não, quando eu era criança eu não comia carne. Porque foi o que eu tentei fazer e a minha criança ela reivindicou esse lugar dela, do tipo, não, eu era uma criança que eu comia carne sim, inclusive meu McDonald's favorito era pão, carne e queijo. Então, quando você reconstitui esse lugar, você devolve esse poder, né? Quando eu acolhi essa criança que ela gosta de McDonald's e que eu dei para ela o que ela gostava, é como se você devolvesse a essa criança a força, o poder que ela exerce sobre a tua vida. Então é claro que momentos diferentes da nossa vida vão exigir energias diferentes da nossa vida, né? Se você vai para um Vipassana, você vai passar uma temporada fazendo uma meditação e lá as regras são rígidas de que você tem que seguir uma alimentação restrita, ok. Mas conversar com o seu corpo, entender em cada momento qual é a energia que se requer, também vai dar muito mais sentido à sua vida. Eu estava vendo outro dia um vídeo sobre a Cristina Cairo falando da alimentação, né, das pessoas que amam batata. E eu sou apaixonada por batata, seja purê de batata, batata frita, batata cozida, batata de todas as formas. E aí ela vinha falando que as pessoas que sentem muita necessidade de comer legumes que são na raiz, como cenoura, beterraba, mandioca, batata, que são dentro da terra, é porque você traz muitas vezes essa energia de estar muito aéreo e precisar se conectar com a terra. Então, é o teu inconsciente pedindo aterramento. Então, aqui a gente está falando sobre uma energia de aterramento. A gente só consegue manifestar dinheiro na matéria quando você está aterrado. É por isso que essa energia, ela mostra tanto a energia da terra. Esse jogo ele está trazendo muito essa conexão com a terra, com o feminino, com Gaia, eu posso ser uma pessoa espiritualizada, mas eu tenho que estar com os meus pés fincados na terra para que eu consiga materializar dinheiro. Até porque o dinheiro é uma energia também que vem da quinta dimensão e precisa ser materializado. Então aqui a gente já quebra toda a crença de que existe mundo material e mundo espiritual. Tudo é espiritual. Mas neste plano onde a gente está, a gente traz a energia da quinta dimensão para ser materializada na terceira. Então não é que o material é errado, é energia, mas você está trazendo de uma dimensão para outra, você está fazendo uma alquimia na sua vida. Então você precisa entender como é que esse processo funciona. É por isso que a gente está na Terra. E é por isso que a Terra é a Terra. A Terra é uma energia feminina de materialização. O fogo é uma energia espiritual, a terra é uma energia feminina da terra. Não existe certo e errado. Então, ó, 2 passos para trás para reavaliar as decisões que você está tomando. Tem uma mensagem aqui para alguém. Seu corpo ele tá te pedindo algo, ele tá te pedindo uma comida, ele tá te pedindo uma bebida, ele tá te pedindo algo que você está se recusando a dar, mas o teu corpo ele precisa deste algo para
aterrar. Talvez seja uma bebida alcoólica e você tá numa fase onde você não bebe, e aí o teu corpo ele fica te trazendo o desejo da bebida, e aí você associa isso com energias, com é um egum aqui soprando no meu ouvido para mim beber e baixar minha vibração. Aprenda a diferenciar quando é uma entidade, né, que é viciada em cigarro, em bebida, tentando te influenciar no vício, ou quando é o seu corpo te pedindo aquele alimento, aquela bebida, porque ele precisa daquilo para condensar a energia, para dar um impulso ali, para dar um gás, tá? Isso foi só um exemplo. Pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser um alimento relacionado à tua infância, ou uma fase da tua vida, né? Um exemplo, essa semana eu comi um chocolate que é de uma marca específica que eu não comia desde uma época específica da minha vida que eu morava em tal lugar e eu trabalhava em X lugar. E aí eu comi esse chocolate e durante a noite meus sonhos foi todo sobre aquele lugar e aquela energia e aquela fase da minha vida. Por quê? Porque aquele alimento estava associado àquele momento da minha vida. Então ele liberou, né, várias questões ali que estavam no meu campo de uma forma muito leve. Então, o alimento ele tem sim total importância, total relevância. Aquilo que você coloca para dentro do seu corpo, aquilo que você nutre seu corpo, tem sim um grande peso, uma grande importância. Né? Se você começa a sentir compulsão por um alimento, não vá para o errado de você, né? Sai do julgamento com você mesmo e entra no entendimento do que aquele alimento representa. Vale buscar no YouTube, no Google, no Gemini, entender o que que aquele alimento quer de você. Cada alimento ele vai exigir sim posicionamentos diferentes de nós, certo? É isso que eu vejo para você então hoje. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!